Beleza, bora codar para a gente ser feliz, né? Então vamos começar a nossa brincadeira. Eu peguei um arquivo anterior, só renomeei o nome dele, tirei alguns comentários que a gente tinha feito, que ele estava com um nome gigante, né? E agora a gente montou o nosso ordena com objetos, a gente não está mais ordenando com tipos primitivos, né? Como foi o exemplo anterior, a gente tinha aqui um array de double, né? Que a gente tinha as alturas, e agora a gente tem um array de objetos do tipo pessoa, que são chamados de voluntários, né? São os nossos voluntários. E aí a gente vai trabalhar em cima disso daqui novamente. Já estava pronto, já tinha sido feito. Tá lá bonitinho algumas correçõezinhas que a gente fez, né? Arrumando aqui o término para ele terminar menos uma posição, porque lembrando como funciona o selection sort, ele vai pegar o primeiro, vai colocar na primeira posição o menor elemento. Então ele olha todo mundo e aí coloca na primeira posição o menor. Agora, eu sei que esse daqui é menor, então ele vai começar a olhar somente os demais. Então, esse daqui, ele não precisa mais mexer, ele precisa olhar esse. Então, olha os quatro, e aí descobre quem que é o menor, coloca aqui. Então, esses dois agora não mexe. Aí tem esses três para olhar. Ele olha os três, descobre quem que é o menor, coloca aqui. Agora, esses três iniciais não mexe mais, sobrando os dois. Ele olha os dois, descobre quem que é o maior, coloca quem que é o menor, coloca nessa posição. Todos esses daqui estão ordenados. O último, eu não preciso testar, porque como ele sobrou, com certeza ele é o maior. Então, por isso do menos um aqui, né? A gente não está chegando nesse último elemento na hora de testar. Porque como sobrou ele, eu vou testar ele, procurar quem que é o menor e trocar com ele mesmo. É um teste que vai acelerar um pouco mais aí a nossa vida, né? Então, essa brincadeira é bem interessante, fica bem legal aqui, facilita bem a nossa vida e diminui a quantidade de trocas, né? E, novamente, isso aqui foi montado apenas com cinco, né? Cinco pessoas, mas a gente poderia ter uma lista de milhares e milhares de pessoas, né? Então aqui não tem problema, o tamanho seria resolvido de qualquer forma e ele ordenaria. Então vamos começar agora a fazer algumas brincadeiras em cima desse código daqui, vamos fazer algumas experimentações, né? Esse código, originalmente, ele foi feito para ordenar por altura, né? Então, o objetivo inicial dele era fazer a ordenação pela coluna aqui que representa a altura da pessoa. Lembrando, a gente tem o nome, a gente tem a idade, o peso, agora deixa eu ver a ordem, foi, perdão, são o peso antes da pandemia, o peso depois da pandemia e aqui a altura da pessoa, né? Então a gente tem aí a altura fixa e ela tem um peso antes de começar a pandemia e depois que começou a pandemia. Como casos bem atípicos, né? A gente tem poucas pessoas que emagrecem, que são primas, irmãs, idênticas, gêmeas do Derek, o resto tudo é parente meu, porque engorda, né? Então faz parte aí do processo. E a gente vai trabalhar em cima dessa brincadeira para a gente testar algumas coisas. Uma proposta de atividade inicial foi: e se eu quiser ordenar por altura? A gente já estava feito por altura. Altura decrescente, também dava para ordenar por altura decrescente. Ordenar por peso antes da pandemia, crescente, decrescente, peso depois. Aí, outra brincadeira que a gente pensou, né? E se eu quisesse fazer, por exemplo, pela diferença dos pesos, eu posso? Posso. E se eu quiser fazer pelo IMC? Para tanto, a gente teve aí algumas saídas bem interessantes, né? A gente pensou aqui num método chamado ganho de peso, que ele vai pegar o peso final da pessoa menos o peso inicial. Se ela tiver um ganho de peso negativo, quer dizer que ela perdeu, né? Então, ganho de peso negativo é perda de peso para a gente não precisar mudar o nome do método, né? O IMC, índice de massa corpórea, né, dado por uma fórmula, a gente calculou aqui em cima do peso depois da pandemia, né? Então a gente teve aí as possibilidades de calcular por isso. A gente também fez alguns testes, né? E aí a nossa brincadeira também se deu para quando eu quisesse fazer a ordenação pelo nome, né? Então, para fazer uma ordenação por nome, a gente estaria utilizando o get nome, só que aí, quando a gente pegar o nome da pessoa, a gente vai utilizar um método da string chamado compare_to. Então, o compare_to, ele vai fazer a comparação, né? Lexicográfica do texto que está sendo passado ali, né? Então, ele faz uma comparação com strings, e ele, na verdade, ele resulta um número inteiro.
Se ele for zero, né, se um menos o outro der zero, quer dizer que as palavras são idênticas. Se o primeiro é menor, né, no alfabeto, dá um número negativo. Agora, se o segundo for o menor, dá um número positivo, né? Então, tem essas diferenças daí que vão acontecer. É bem legal, a gente consegue ordenar, então, por nome. E assim é uma proposta de uma atividade interessante. Por exemplo, e se eu quisesse comparar os meus objetos agora, né? E verificar, por exemplo, se eles são iguais. Eu poderia fazer comparação? Eu posso fazer a comparação. A gente viu que dá para comparar string. Só que a gente comparou cada um dos atributos, né? E solucionou alguns problemas. E se eu quisesse fazer uma comparação mais complexa, eu posso fazer? Pode. É simplesmente você juntar aqui nessa condição, né, os valores que você quer comparar. Então, você estabelece uma ordem de comparação dos atributos que você quer comparar. Por exemplo, você quer comparar a altura e o peso pós-pandemia. Então, quem tem a menor altura com maior, ou o maior ganho de peso com a menor altura, né? Ou calcular em cima do IMC, você pode fazer várias artimanhas dessa, né? E aí a gente viu que funciona muito bem. Vamos ver essa brincadeira rodando. Compilando, rodando. Olha lá que legal. A gente tem aqui então a ordenação por altura, funcionando tudo bonitinho. O inicial tudo bagunçado, depois as alturas ordenadas. Beleza, já ficou jóia para a gente trabalhar. Então vamos começar a analisar algumas coisas que a gente pode fazer. E, por exemplo, se eu quisesse, né, fazer aí alguma possibilidade de comparação de objetos, e se eu quisesse comparar dois objetos? Porque aqui eu estou comparando, verificando menor e maior de atributo, né? Mas e se eu quisesse fazer uma comparação dos meus objetos? Tem como? Bem, tem sim, tem essa possibilidade. E aí, o que a gente pode fazer? Bem, existem algumas formas. Vou citar algumas. Não quer dizer que deva de ser a melhor ou ser a pior. É uma possibilidade. A gente não tem um método chamado toString. Então, a gente tem um método que transforma o nosso objeto em string. Então, esse método aqui faz com que a gente tenha o nosso objeto convertido para string. Ele contém todos os atributos. Sim, ele contém todos os atributos. Bom, então, se ele contém todos os atributos, nome, peso, antes, peso, depois e altura, olha lá, nome, peso antes, peso depois e altura, quer dizer, então, que se eu fizer uma comparação entre tudo isso daqui, eu consigo verificar se são iguais. Sim, consigo. Então, é uma possibilidade, né? Você converter teu objeto e analisar os dois objetos. E aí você faz um compare to, né? Não sei o que vai dar na nossa exemplificação, mas é possível? É. Então vamos ver aqui o é possível, né? Se eu quiser comparar esse objeto com outro através do método compare to, então eu posso fazer esse teste, né? Então, por exemplo, compare to, e aí a gente vai passar o outro objeto. Opa, já está aqui, né? Só tirar aqui o método. Tá lá. Só que esse cara daqui retorna para a gente um valor negativo, zero ou positivo, né? O primeiro é menor, são iguais, ou o segundo é menor. Então, tem essa possibilidade. Eu vou colocar aqui para a gente testar um menor que zero. Então, isso daqui, né, vai resultar numa comparação entre a posição atual com a posição de menor altura, né? Vamos ver o que acontece nessa ordenação. Então, agora eu estou comparando objetos, né? Será que vai dar bom isso daqui, né? Compila. Ele fala assim, não deu certo. E aí você fala, mas eu não tenho lá o toString. Tem. Pior de tudo que você tem, né? Só que, na hora que a gente faz compare... Eu escrevi errado o nome do método? Desculpa, com a luz na minha cara tá difícil de ler, né? Deixa eu mostrar aqui. Javadoc string.
Tô com Java 11. Isso. Ctrl F, compare to. Boa, tem compare to ignore case também. Compare to. E aí ele não consegue comparar. Putz, mas por que ele não consegue comparar? Aí você tem que ver assim, o compare to, ele é um método da string, correto? Sim, é o método da string. Isso daqui não é string. Isso daqui é pessoa. Então, ele não consegue fazer essa comparação direta. Eu tenho que, na verdade, converter isso daqui para string. E aí, essa conversão para string vai dar certo. Então, a gente tem que fazer a conversão dele para string, né? É isso, né? Faz sentido agora, porque eu estou pegando um objeto do tipo pessoa. Pessoa não tem compare to. Não tem compare to. Quem tem compare to é uma string. Então, a gente vai converter esse cara daqui para string. Vamos convertê-lo para string. Só para ficar um pouco mais organizado, porque senão vai ficar uma linha absurdamente grande, né? Eu vou criar aqui duas strings temporárias para nos ajudar. Então, vou colocar aqui voluntário atual voluntário menor. Só para a gente poder, né? Altura. Vou até tirar esse altura aqui, que não vai mais fazer sentido, né? A gente não está mais pesquisando altura, né? Fica até menor de ler, fica até melhor. Então, aí, beleza, tenho isso daqui. Se eu compilar esse cara, ele tem que continuar dando erro na linha de baixo, né? E aí, beleza, mas agora eu tenho erro aqui. Aí, novamente, ó, ele não consegue converter pessoa para string. Ué, mas não tem um método toString? Tem. Então, por que a gente não faz uso dele, né? ToString. Essa chamada não consegue ser implícita, então eu preciso explicitar que eu estou convertendo o meu objeto para string. Agora, compilando, tem que dar erro nesse cara aqui. Só um erro, beleza. Então, agora eu consigo pegar esse daqui e utilizar no lugar. Em formato de string, em formato de string. Ó, comparou, beleza, ele rodou. Ficou legal agora. Agora, só para lembrar, eu tinha que explicitar a conversão para string do meu objeto pessoa, então estou convertendo pessoa para string, convertendo pessoa para string. Converteu, beleza. Depois de convertido um para o outro, eu posso usar a variável string. Por quê? Porque não existe um compare to dentro da classe pessoa que a gente criou. A gente não tem um compare to. Por isso, eu tenho que converter para string. Vamos ver o que acontece se a gente executar, né? Rodou, executou, e aí você teve ali uma ordenação que, sei lá, está ordenado pelo quê? Parece que teve uma ordenação alfabética. Sim, teve uma ordenação alfabética. Por quê? Porque o primeiro campo daqui é o nome, né? Então ficou Carla, Gilberto, Lídia, Marisa, Horácio. C-G-L-M-O. Colocou em ordem. Literalmente também funcionou para colocar em ordem alfabética. Só que aqui eu estou fazendo a comparação com o objeto, né? Então eu posso utilizar o objeto todo para fazer a comparação, desde que, né, nessa jogadinha nossa aqui, é uma saída boa também, você converta ele para string, aí você pode usar o compare to para fazer essa comparação numa boa. Lucas, você está com a mãozinha levantada, pois não? Professor, na verdade é uma confirmação e uma pergunta. Então, deixa eu ver se eu entendi. No caso, você pega nesse for
o valor do voluntários atual e transforma numa string. Quando você transforma numa string, você bota esse valor transformado em uma string, uma variável de tipo string, e faz a mesma coisa para o menor, né? E bota no if, e aí ele vê qual que é o valor que é menor, né? Entre essas variáveis, certo? Exatamente. Ah, tá. E eu não entendi por que os nomes foram classificados crescente para decrescente. É assim, Porque o compare to, eu estou fazendo aqui. Lembra como que é o compare to da string? O compare to, ele fala o seguinte, ele vai dar 0, então, se isso daqui for igual a 0, eles são idênticos, são iguais. São duas strings iguais, então, deu igual, as duas strings são iguais. Se der um número negativo, ou seja, menor que 0, esse cara daqui é menor. Se der um número maior que 0, esse cara daqui é o menor. Então, negativo é esse. Se for 0, esse é igual a esse. Se for maior que 0, esse daqui é o menor. Então, é esse o esquema de comparação do compare to. Aqui está explicitado na documentação. Aqui, ó. A documentação fala como que é o resultado. Só tirar aqui a pesquisa. Compara duas strings lexicograficamente, então cada letra, né? E nesse caso daqui eu não coloquei o ignore case, ainda poderia colocar, né? Que ainda faz a diferença do letras maiúsculas com letras minúsculas, né? E aí, literalmente, ele vai fazer a comparação das duas strings, verificando qual que vai dar o valor. Só que ele faz a comparação caractere a caractere, né? Então, ele vai analisando caractere a caractere. Aquilo que todo mundo pensa em fazer na mão, né? Para fazer lá a comparação de string, e eu fico botando pilha para fazer na mão, a gente tem aqui a resolução. Se o resultado das strings for igual a 0, ele retorna a 0, quer dizer que os dois são iguais. Se for negativo, o primeiro é menor. Se for positivo, o segundo é menor. É isso daí que ele faz. Está aqui a explicação do compare to na documentação, ele fala exatamente isso. Não tirei de nenhum local, né? É bom deixar claro para todo mundo. É literalmente a documentação do Java sendo utilizado aqui para a gente usar a ferramenta do método de comparação de strings, né? Aqui tem uma possibilidade. Então, é bacana que dá. Poderia, por exemplo, nesse caso, pegar tudo isso daqui e colocar aqui, ó. Mas olha só como a linha fica absurdamente ruim de ler, né? Então eu poderia ter isso daqui. Posso fazer, olha lá, voluntários, posição atual, to string, compare to, voluntários, posição menor, compare to, menor que 0. É uma linha muito grande, grosseira de ser vista, né? Então, dessa forma, fica com uma legibilidade melhor, né? Então, eu prezo pela legibilidade do código, então não tem problema de criar umas variáveis a mais aí, tá tudo certo, não é isso daí que vai jogar o desempenho do teu código na lixeira, né? Muito pelo contrário, vai criar uma facilidade de leitura muito melhor, né? E essa facilidade de leitura é algo que a gente deseja, que a gente anseia, que a gente espera, né? Então, é essa grande sacada para deixar bacana, bonito isso daqui. Ah, entendi. Só uma coisa também. Pois não? Sem usar esse método de legibilidade, no caso, você teria que colocar entre parênteses, se tivesse que botar junto com o toString? Não. Você coloca esse cara daqui no lugar justamente da variável, ó lá. Aqui, ó. Então não precisava assim. Colocar no parênteses, né? Tem que ter um parênteses do if, né? Assim. Ó, esse daqui e esse aqui. Esses são necessários. Mas olha o tamanho da linha, né? Então, só para ver aqui, fica uma linha muito grande, né? Ó. Voluntários atual, toString, compare to, voluntários, faltou um V aqui, né? Voluntários menor, toString menor, né? Fazer aqui, menor e 0. E aí é a nossa comparação. Mas fica uma linha extremamente grande, na minha opinião, né? Então, por isso, eu achei melhor criar as variáveis para ficar com um tamanhozinho menor. Aí a gente fica mais fácil de ler, né? Não perdeu o sentido, continua aqui. A string está sendo declarada dentro do for. Depois que sair dele, ela deixou de existir. Então, né, não vai ter problemas de ficar lixo de memória. Ela está sendo redeclarada todas as vezes.
tá tudo perfeito aqui, não tem problema nenhum. Só para fazer um teste bem bacana, aqui eu coloquei maior, né? Vamos ver o que acontece com maior, né? Só para a gente ver também, né? Rodando, vou dar um zoomzão. Olha só, ele colocou em ordem inversa. Literalmente, ordenou do Z para o A, né? Em ordem decrescente, né? Então, se você mudar o sinal, você tem aí a ordenação invertida. Se deixar no menor, pode ter certeza que vai ser de A para Z. Então, aí a nossa comparação funcionando. Só para ficar registrado essa possibilidade aqui, né? Show de bola? Viram que também dá para fazer comparação com o objeto todo, né? Desde que a gente consiga convertê-lo para string. Se a gente conseguir converter para string, né, eu acho que fica legal, a gente pode utilizar. Então, o toString tem aí suas funcionalidades bem marcantes, né? É uma saída técnica. Não vou falar que isso aqui é feio ou errado. É uma possibilidade que a linguagem nos permite. Vamos continuar nossas brincadeiras e agora... Professor, pois não? posso fazer uma pergunta? Deve, Geraldo. Beleza. Senhor, aqui, ó, o senhor, através do toString, certo? Uhum. Ele converte o objeto pessoa para string, certo? Exato. E todos os índices, né? No caso do 0 ao 4, certo? Ele converte cada um por vez, né? Isso, tá. E desses índices, somente um é realmente uma string, certo? Que seria o nome. Sim. E se eu tivesse dois índices com tipo string, por qual que o compare_to ordenaria, entendeu? Por exemplo, Ele está comparando por isso daqui, ó. Cadê? Aqui, a pessoa. Ele está colocando esse negócio, o nome, vírgula, espaço, o peso, vírgula, espaço, peso depois, vírgula, espaço, altura, e fecha com esse bagulhinho daqui. Aí não, ele sim, virou por essa... exemplo, ó, se Então, fosse... peraí. Ó, só, para você entender, deixa eu te mostrar. É porque você está achando que está comparando pelo texto, e não está, ele está comparando por isso daqui, ó. O texto que está comparando é esse daqui, ó. É isso daqui que ele está comparando. Ah, ele compara com... Isso ele vê como uma coisa só. Exatamente, isso aqui é uma string. Ele vê isso daqui como string, porque a gente utilizou o método toString, a gente converteu o objeto para string, né? Então, é isso daí, por isso que eu te cortei, né? Para não deixar você ir longe. É por conta disso. Na verdade, a gente está vendo esse texto todo. Se você mudar a ordem desse texto, você muda a ordem de ordenação. Sei lá, se você quisesse colocar o peso, o nome, ele vai ordenar pelo peso. Ah, eu quero colocar altura, peso e nome. Então, ele vai ordenar por altura, peso e nome. Mas então, por exemplo, se o nome estivesse na segunda posição, como é que... Daí não teria como eu usar o compare_to, né? Ou dava também? Tá. Tudo depende de como que tá o teu toString, né? Porque quem está fazendo a mágica aqui da ordenação é o toString, né? Então a gente está fazendo a comparação pelo toString. Mas, por exemplo, vamos criar aqui uma outra forma de ordenação. Então, vou deixar esse daqui, que é o nosso toString, né? E vou copiar e vou fazer um nosso. Então, vou fazer aqui um nosso. Então, você quer ordenar pelo quê? Não, só inverte um aí, põe o peso antes na primeira posição e o nome na segunda, pode ser. Esse vai ser o para string. É o meu método. Converte para string. A gente quer inverter aqui o peso antes. Vou colocar assim, vou colocar só para você ver. Eu vou colocar o nome no final. Então, eu quero aqui o nome vindo aqui para o final. Ele vai colocar altura. E aqui eu não quero peso, eu quero o método que dá o ganho de peso, né? Ganho de peso. Foi isso mesmo. É um método ganho de peso. Então, essa linha aqui deixou de existir. Beleza? Criei aqui uma string qualquer.
Pode não ter esses, né, esses brackets aqui, né? Não tem problema, eu posso sumir com eles, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Só preciso de fazer as concatenações para virar string, né? Senão ele deixa de ser string. Então aqui, ó, mudei só para a gente ter esse cara. Vamos ver como que esse cara tá, né? Então eu quero agora chamar o para string. Então vamos ver aqui se eu chamar o para string. Então eu vou colocar aqui e ele está chamando pessoa, né? Pessoa ponto para string. Ele não vai chamar mais o método toString, vai chamar o método para string. Bem bobo, mas é isso daí. Olha só que legal. Quando eu chamo lá agora o nosso método que converte para string, né? Então a impressão sai aqui, ó. Ele mudou a forma de imprimir. E ele colocou a altura, né, no início. Beleza, eu fiz isso aqui só para a gente poder ter essa leitura. E agora, se ao invés de chamar o toString, eu chamar o para string, né? Aqui é simplesmente para não perder o toString, era só para deixar ele ali mesmo para a gente ver, mas era só mudar o toString, né? Aqui, ó. Um 1,56, 1,63, 1,68, 1,72, 1,91. E aí ele colocou lá bonitinho. Ah, e se eu quisesse ordenar pelo ganho de peso? Beleza, a gente muda aqui o ganho de peso, né? Tá aqui no pessoa. A gente coloca aqui o ganho de peso no início e a altura depois. Então, rodando esse cara daqui, você vai ter lá, ó, bonitinho também. Agora ele foi lá, ó, menos 15, menos 2, 17, 20, 34. Então ele foi de quem teve perda de peso, a maior perda de peso, até quem teve maior ganho de peso, né? Então ele fez aí a ordenação. Então também tem essa possibilidade. E aí você consegue mexer e ordenar por qualquer um. Texto também funciona para isso, ajuda bastante. Ah, então, na verdade, ele ordena pelo primeiro valor que está na conversão da string. Pelo primeiro valor. Ah, beleza, já matou, senhor, valeu. Aí a gente tem um problema, né? E se o cara tivesse perdido, sei lá, não 2? Vamos colocar aqui, vamos aumentar essa diferença do Gilberto e da Marisa, né? Vamos mudar isso aqui. Só para a gente ver o que vai dar de estranho. A Marisa teve 15, né? Então, vamos aumentar para, sei lá, foi para 62. Então, ela vai ter 15 e o outro vai ser... Quem que é o Gilberto, né? O Gilberto, vou colocar aqui 60. Só para a gente ver. Compilei. Executei. Ó. E aí o que acontece? Isso aqui é texto, né? Isso é texto. Deixo bem claro. Isso é texto. Então essa ordenação está correta? Corretíssima. Por quê? Porque você tem menos 1, né? Ó, traço 1, traço 3. O 3 vem depois do 1, então tá certo. Fica aí a dica do que pode acontecer, né? Sei lá, alguém tá aí com um ganho de 200, de 100 quilos. Ele vai lá para o início, né? Ele vai ficar entre o menos 35 e o 17. Então, esses detalhes têm que ser percebidos. A gente está lidando com texto, é uma ordenação de texto. Ele não está fazendo ordenação numérica, né? Então, que fique claro isso daí, né? Porque senão os dados do jeito que estavam, eles poderiam te levar a pensar que estava errado ou que estava certo, que ele estava ordenando pelos números, mas ele não ordena por número. Ele está ordenando por um texto, beleza? Então, se esse texto daí te gerar alguns falsos, né, positivos, você pode achar que está tudo certo, e na verdade não está. Dependendo do valor que a gente tiver, vai dar errado ali, vai funcionar estranho, né? Então, só vou voltar aqui para mostrar para vocês, né?
o toString nosso, ele foi proposital porque eu estava querendo ordenar por nome, né? Então, quando eu utilizei aqui o toString, compilando e executando, você vai ver que ficou ordenado aqui por nome, né? Carla, Gilberto, Lídia, Marisa, Horácio. Então, ele está chamando um método de ordenação que vai estar utilizando o nome como uma parte do seu conteúdo lá para poder rodar. Então, por isso que o toString funcionou tão bonitinho, porque o nome estava no início, né? As strings estavam no início. Só por conta disso daí. Então, só prestar atenção nesse detalhe. Mas que é possível fazer essas bagunças, obviamente é totalmente possível. Então, dá para a gente fazer essas brincadeiras aí, principalmente se você tiver uma impressão formatada e você imprimir com formatação de quantidade de casas, né, decimais, também fica bem legal e aí você consegue resolver bem o problema, né? Fica bem interessante isso daí. É uma saída bacana, viu? Dá para usar isso daí. Você usar a conversão do teu objeto para string para você poder ordenar. E quando tem número, você pode formatar o número, colocando mais zeros, né, na frente do número para que ele fique um texto só, e aí você consiga comparar nas posições corretas, né? Unidade com unidade, dezena com dezena, e vai ficar fazendo sentido quando tiver, por exemplo, os famosos homônimos, né? Ou se você quiser fazer a classificação numérica. Você vai ter que fazer essa ajustada aí do número, né, para que funcione. Beleza? Só para lembrar, então, dessa possibilidade. Agora, eu gostaria de fazer umas brincadeiras com vocês, fazer uma experimentação. A gente está lidando um pouco com string e vale a pena ressaltar e relembrar algumas coisas. E eu gostaria que a gente testasse algumas brincadeiras, né? Então, vamos fazer um teste. Vou fazer aqui um arquivo novo. Opa! Um arquivo novo. A gente vai fazer aqui um teste com hashcode, né? Só para lembrar, né? O hashcode, a gente tem, eu acho que a gente falou do hashcode quando a gente falou lá do toString, né? Na revisão que a gente fez lá de orientação a objeto. Então, a gente vai ter aqui um testa hashcode para a gente fazer alguns testes para ver o que acontece. Nesse cara, então, vamos fazer a seguinte brincadeira. Vamos testar algumas coisas. Vou criar aqui uma pessoa, vou chamar de P1 mesmo, né? Igual, new. E aqui eu vou copiar alguém daqui que a gente já tem. Por exemplo, Carla Munique. Vou copiar aqui a Carla Munique. Carla Munique. Pessoa P2 igual. E vamos ver quem mais. Vamos copiar. Marisa Galileu. Marisa Galileu. Tá lá, copiado, bonitinho. As duas estão lá. Então, a gente tem agora dois objetos. E eu gostaria, né, de ver esses dois objetos. Aí ficou fácil, né? A nossa classe do jeito que está, se eu mandar imprimir, né, fazer um system.out.println, vou mandar imprimir aqui a pessoa 1, P1, e mandar imprimir a pessoa 2, P2, pessoa 2. Tá lá, bonitinho. O que a gente vai ter aqui de informação, né? Compilei, deu certo o nosso programa, rodei, e olha lá, ele imprime bonitinho os dois, né? A pessoa 1 e a pessoa 2. E se eu quisesse comparar esses dois, né? Com igualdade, né? Teste de igualdade desses dois. Se eu tentar comparar isso daqui, né? Fazer lá um system.out.println
E eu quero agora verificar se P1 é igual a P2. Quero ver isso daqui. E aí, para tanto, eu vou fazer essa comparação, né? Vamos fazer essa comparação aqui. Então, eu quero fazer a comparação se P1 é igual a P2. Estou testando se um é igual ao outro. Teste de comparação de igualdade entre objetos. Isso aqui é uma revisão zona, na verdade, né? Compilei, rodei e deu false. Não são iguais. Aí você fala, é óbvio, não são iguais. Aí vamos supor que eu venha e faça o seguinte. Eu coloque os mesmos dados da linha de cima, eu coloque na linha de baixo. Então, os dois são idênticos, né? Olha lá. Carla Munique, 45 antes da pandemia, 79 depois, 1,68. Olha lá, compilou, bonitinho, rodou, e ele resolve devolver falso para a gente. Aí eu falo para você, tá certo, tá muito certo isso aqui. E aí você fala assim, ué, mas por que tá certo? Porque esses caras aqui não são iguais, são objetos diferentes. Ué, mas eles estão com todos os valores dos seus atributos idênticos. Sim, mas ainda assim são objetos diferentes. Porque P1 é P1, P2 é P2, eles são coisas diferentes. Então, eles estão apontando para os mesmos valores, eles estão com seus atributos tendo valores iguais, né? Mas não tem um apontando para o outro, não existe referência de um para o outro, mas a gente tem aqui que os valores, mesmo com os valores de seus atributos iguais, eles não são iguais, porque são objetos diferentes. É como se fossem gêmeos, né, professor? São tudo igual, mas só que são pessoas diferentes. Perfeito. Olha, eu não teria pensado numa solução melhor para falar. Agora, a gente poderia imaginar da seguinte forma. É exatamente isso, Gabriel. Que é como se fossem duas cafeteiras. Exatamente, duas coisas separadas. Elas são, por exemplo, você foi lá e você tem dois irmãos que adoram café. Né? A gente falou de cafeteira, né? E você quer dar um presente para eles, mas você sabe que eles são extremamente, né, rivais e reclamam e brigam por atenção. E aí você compra exatamente duas cafeteiras iguais. Cafeteira 1, cafeteira 2. Mas você deu a cafeteira 1 para um irmão e a cafeteira 2 para o outro irmão. Elas, mesmo tendo as mesmas características, sendo da mesma cor, da mesma marca, mesmo modelo, mesmo tudo, você ter pago o mesmo valor nela, cada cafeteira é uma cafeteira. E aí você fala assim, faz sentido, né? Na cabeça da gente, a gente começa a falar assim, faz sentido. Mas como que eu posso mostrar para você que são coisas diferentes, né? Bem, eu vou modificar rapidamente só para a gente testar, né? Vou lá na classe pessoa, a gente tem lá um toString, né? O nosso toString, eu vou pegar e vou comentar ele. Vou colocar aqui, ó, um comentário nesse cara. Coloquei um comentário qualquer aqui. Tá tudo comentado. Não temos mais um toString. Compilou esse cara não existe mais na nossa classe. Acabamos de arrancar ele, né? Então, olha lá, não existe um toString. Se eu rodar esse cara agora, você vai conseguir enxergar isso, né? Então, rodando, olha só por quê. Quando você faz a sua impressão, né? Quando você está imprimindo o seu objeto, ele está imprimindo, na verdade, convertendo o teu objeto para string, e ele vai colocar o nome da classe, arroba, esse número daqui. Esse número daqui é o tal do hashcode, que é o código hash que representa este objeto. Então, é o código que representa este objeto. Então, este objeto, ele é representado por esse número. Esse número está em formato hexadecimal, mas, na verdade, ele é um número long, né? É um número grandão, é um número inteiro, né? Em cima aqui. Então, é um número gigante, e para ter uma legibilidade melhor, porque ele fica menor o tamanho dele, foi transformado em hexadecimal. Nessa brincadeira de converter ele para hexadecimal, você consegue ver. O número hash, você poderia assumir assim, bem, o que é esse número hash, né? Esse número hash poderia ser interpretado como sendo, por exemplo, o cálculo MD5 do seu objeto instanciado, né? Então, P1, você faz um cálculo matemático que vai gerar um número dele, né?
Então, literalmente, é a conversão para número, né, do teu objeto. E esse número daí representa o seu objeto. Então, desta forma, cada objeto que é instanciado, ele vai gerar um hashcode. Cada modificação que você faz, ele vai estar lá com um hashcode novo, né? Então, cada instanciação nova que você faz, você vai estar com um hashcode novo, não com cada modificação, perdão. Não ouça isso. Não é porque eu modifico ele que ele vai mudar. Uma vez instanciado, ele gerou esse hash, e esse hash daí vai ser até o final da vida do objeto, tá bom? Agora verifica se os dois são iguais. Não, os dois não são iguais. Desta forma, então, se eu comparar esses dois objetos, eles nunca serão iguais. Então, com igual, igual, ele vai comparar se esses números são iguais. Esses números não são iguais. Se esses números não são iguais, a resposta false está correta. Aí você fala, mas eu queria que fosse true. Eu queria que fosse igual. Como que eu posso fazer isso daqui? Bem, existe uma forma. Quando eu falei para vocês de string, né? String a gente não compara com igual, igual. Eu falei hoje já para relembrar, né? String a gente não compara com igual, igual. String a gente compara com o quê? Quem que lembra como que a gente compara string? Compare to. Foi quase a Biratã. Compare to. É o equals. Equals! Show! A gente quer ver igualdade. O compare to, ele também dá para fazer isso sim. Mas a gente quer ver agora igualdade. Então, igualdade, né? A gente compara com equals. Então, eu quero ver se uma string é igual a outra. Então, é string.equals, entre parênteses, a outra string que eu quero comparar. Obrigado, era isso mesmo que eu queria. Então, você fala assim, beleza, solucionado o nosso problema. Vou vir aqui, vou colocar um equals o outro, né? Então, a gente vai colocar aqui um equals o outro. Ponto equals o outro. Tá lá. Estou fazendo a comparação deles. Está lá, comparado com igual. Vou deixar espaçadinho assim para vocês conseguirem ver a quantidade de parênteses fechados, né? Aí você fala assim, será que isso existe? Eu não tenho um método equals na minha classe pessoa. Compilei. Deu certo. Pessoa. Tem aqui um par string. Eu vou apagar essa birosca daqui. Isso aqui não tem sentido, né? Foi só para a gente zoar. Tá aqui o nosso toString que a gente comentou, ele não existe mais, tem IMC, ganha peso, get altura, get peso antes, get peso depois a gente não usou, get nome, set altura, set peso depois, set peso antes, set nome, a gente tem um set pessoa, e a gente tem aqui pessoa. E a gente não tem um método equals. Putz, grila, né? Vamos voltar e vamos pesquisar. Então, vamos pesquisar Java, doc, object. Deve estar lá. Então, se não está na minha classe, provavelmente deve estar lá dentro do object. Vamos ver aqui dentro do object. O que acontece, né? Vamos ver aqui se a gente tem um método chamado equals. Nossa, eu tenho um método chamado equals. Olha aqui, ó, um método chamado equals. Olha lá. Equals. Indica se existe igualdade entre os dois objetos comparados. Se forem iguais, retorna true. Se não, retorna false. Vamos ler sobre esse cara daqui. Olha lá, o equals, né? Ele vai fazer uma comparação, né? Para verificar se os dois objetos são iguais. E aí, a forma de usar é x.equals comparando com o outro. Se você comparar ele com ele mesmo, tem que retornar true, porque ele é igual a ele, né? Então, isso daí faz sentido. Mas aqui, se o y for igual ao x, vai retornar true, se não, vai retornar false, né? Então, isso daí também é uma coisa interessante. Beleza, legal. A gente tem, então, esse funcionamento, né? E é isso que está acontecendo. Olha lá, a gente tem esse cara aqui. Ele é um método de comparação. Perfeito. Funcionou, então. A gente está fazendo as comparações aqui. Esses dois objetos são iguais?
E aí você fala assim, mas como que ele vai comparar dois objetos? Vamos voltar na documentação, que eu acho que não foi tudo explicado, né? Bem, como que ele vai fazer a comparação desse cara daqui? Ele vai executar o método de comparação de alguma forma, fazendo a mandraquice dele aqui explicada, meio estranho. Mas ele deve de utilizar, por exemplo, o hashcode, né? Se os dois hashcodes são iguais, ele deve de dizer, olha, beleza, são iguais. Pode ser. Funciona em cima dessa forma. Bem, então quer dizer que não vou ter como comparar os meus objetos. Mais uma vez, a gente pode fazer isso da seguinte forma. Aqui eu tenho um public boolean equals object, tá lá, object obj. Então tem aqui esse cara. Vou copiar, Ctrl C, vou colocar aqui. Vou lá na minha classe pessoa, lá no finalzão, depois do meu do meu toString, né? E eu vou colocar esse cara aqui. Eu posso fazer isso daqui, ó. E aí o que acontece? Esse cara passou a existir dentro do meu método. Eu vou colocar aqui, já que ele, na verdade, não é pertencente meu, ele não é da minha classe, né? Eu estou modificando a forma de comparação de igualdade dele. Eu tenho que usar um annotation dizendo que eu estou fazendo uma modificação do código interno, né? Uma sobrescrita do código. Então a gente vai fazer um annotation aqui que a gente já conhece, que é o @override. Então, estou reescrevendo esse código. Agora eu vou colocar aqui, ó, return true. Beleza? Só para a gente ver, então, vou executar ainda sem compilar esse cara para a gente ver. Se eu comparei com o equals, ele retornou false. Agora eu vou atualizar essa classe, né? Vou compilar ela, compilei bonitinho, atualizada, vou rodar esse cara e agora ele retorna true. Ele vai retornar true porque eu mandei ele retornar true para tudo. Eu não estou fazendo nenhuma comparação. Tanto não estou fazendo comparação que aqui pode ser qualquer outra coisa. Compilou, rodou, true. Não importa, ele vai retornar true. Por quê? Porque eu mandei retornar true, né? Só por conta disso. Olha lá, tá lá, return true. Esse daí foi o porquê das coisas. Por que quando eu comparo uma coisa com outra coisa, tá dando true toda vez? Porque eu mandei voltar true. Diga, Luquinhas. Professor, até fico às vezes pensando, né? Talvez ele faz a comparação, só que o retorno ele é substituído pelo retorno que você pediu para colocar. Então, talvez ele faça, só que ele muda porque você colocou o return. Não, ele nem faz, porque o método equals ele é chamado aqui. E aí ele já retorna true. Ele não quer nem saber. Retorna true. É isso aí que ele está fazendo. Retorna true. Literalmente. É isso que ele está fazendo aqui. Ele não testa nada. Ele simplesmente, equals retorna true. Equals retorna true. Por quê? Porque a gente escreveu o código dessa forma. Foi proposital para ele fazer isso daqui. E se eu quisesse comparar, né? Vamos começar comparando, por exemplo, eu quero verificar, eu considero que são pessoas diferentes se tiverem alturas diferentes. Então, eu poderia vir aqui e fazer um teste, né? If a altura atual, então this ponto altura, se for igual à altura daquele objeto, então aqui, ó, ele passa obj, então obj, opa, e lerdeza, obj.get altura. Se isso aqui for igual, a gente retorna true. Então, retorna true. Se não, retorna false. Eu sei que daria para retornar direto aqui no return, né? Fazer um return e essa comparação. Mas como a gente vai implementar mais coisas, por enquanto eu vou deixar dessa forma. Aí na hora que a gente compila, esse cara daqui vai gerar um problema. Pá! Compilamos, gerou um problema. Qual que é o problema?
OBJ não conhece get altura. Como assim não conhece? Claro, OBJ é um objeto criado a partir de object. Object conhece o método get altura? Não, não conhece. Então a gente tem que fazer uma conversão, fazer um cast, né? Vamos fazer um cast. Vou criar aqui um objeto temporário. Pessoa, outra pessoa recebe o objeto convertido para pessoa. E aí aqui eu vou utilizar outra pessoa ponto sua altura. Compilou, bonitinho, funcionou. E aqui a gente precisou fazer lá a conversão, né? Então a gente utilizou um pouco de polimorfismo aqui para fazer esse negócio funcionar. Agora, se eu tiver alturas iguais, ele vai retornar como sendo true. Vamos ver o nosso programa funcionando agora. Rodando, ele retornou true. Por quê? Porque as nossas alturas são 1,68 m e 1,68 m. Não importa o resto. Então, o resto, mesmo estando bem distinto, né? Poderia ser lá, esse cara aqui C5, esse cara aqui C9, mas é 1,68, é 1,68, né? Vai dar true. Por quê? Porque a comparação nossa de igualdade é simplesmente com a altura. A partir do momento, sei lá, aqui é 1,69, compilou, rodou, vai dar false. Não importa se todo o restante for idêntico, né? Então, se todo o restante aqui for idêntico, mudou aqui 1 centímetro de altura, né? Compilou, executou, as alturas são diferentes, é falso. Bom, e se eu quisesse comparar a altura e os pesos, né? Também, né? Eu, sei lá, comparar as alturas com os pesos. Uma pessoa, para mim, ela é igual se tiver a mesma altura e mesmo peso, né? Antes e depois, né? Poderia ser, para mim, não me importa o nome, importa aqui o peso antes, o peso depois e a altura. Eu quero comparar para ver se isso daqui é igual, né? Se for igual, para mim é igual. E eu não vou considerar isso daí lá na frente. Então, só para a gente ver aqui, eu poderia, por exemplo, né, fazer isso daqui. Agora eu vou colocar aqui um e eu quero comparar também this ponto peso antes, né? Peso antes for igual a outra pessoa ponto get peso antes. Aí isso daqui já está comparando com o peso antes. Eu não tenho o get peso depois. Eu vou criar aqui o get peso depois, né? O get peso depois. Olha lá, a gente só tem o get peso antes e não tem o get peso depois. Vamos criar esse cara daqui. Peso depois. Retorna peso depois. Só para ter o método, né? Que a gente não tinha. Eu posso colocar mais um ezinho lá, comparando isso, e aquilo, né? Estou comparando tudo, né? E aí a gente pode ter essa linha aqui bonitona também implementada aqui, ó. O peso depois. E aqui get peso depois. Tá aí. Se a altura e os pesos são iguais, para mim é igual. Então, compilei esse cara. Esse cara aqui continua ok, belezinha. Vamos lá agora. Tenho todos os dados idênticos. Agora, esse nome daqui, vou colocar lá, blá, blá, blá. Qualquer outra coisa aqui, né? Diferente. Tem até uma barra ali no meio, não tem importância. Se esses valores forem iguais, é igual. Então, aqui 1,68, né? Olha lá, comparou. Pá, coloquei uma contrabarra aqui, né? Tinha que ser contrabarra para ele permitir. Executando, ele disse que são idênticos. Ó, que legal. Literalmente funcionou. Bacana. Então, se tudo isso daí for igual, também dá para fazer essa jogada. Ainda, né? Vamos continuar a nossa brincadeira. Já que a gente está fazendo um teste literalmente de igualdade, eu poderia verificar o nome também, né?
E aí, como que eu vou comparar se um nome é igual a outro, né? Eu posso fazer a comparação utilizando o próprio equals da string ou o equals ignore case da string, tanto faz, né? Fica muito a gosto de quem está programando, você pode usar um ou usar o outro, mas a gente pode brincar de fazer a comparação. Eu vou utilizar, por exemplo, o equals ignore case aqui. Então, poderia ter aqui this ponto, o atributo é nome, é isso? Ponto equals ignore case. E aí eu quero comparar com outra pessoa, ponto get nome. Um exim, juntei. Posso fazer isso. E aí essa comparação toda, né, esse teste todo aqui, né, a gente comparou todos os atributos do meu objeto. Compilou. Agora, se a gente rodar esses dois daqui, ele vai ter que retornar falso, né? Porque o nome não é igual. Mas, se a gente voltar e colocar aqui o mesmo nome, né? Carla Monique. Rodando, retorna true. E aí a gente fez aí uma jogadinha bacana, né? É bem legal a gente poder fazer essa comparação, né? Então a gente pode fazer essa comparação aqui campo a campo ou apenas os campos que nos interessam. Tem outra forma? Tem. E a gente já viu hoje, e o Abiratã já deu uma ideia do que a gente poderia fazer. A gente poderia utilizar o compare to também, né? Sim, a gente poderia, mas o compare to, ele vai dar um probleminha para nós, porque o compare to retorna um inteiro. E o meu equals, ele tem um retorno de um boolean, né? Então ele tem um booleano como retorno. Eu poderia fazer aqui de uma outra forma, né? Eu vou comentar esse trechinho de código daqui. Então só uma comentada, né? Para a gente ver. Opa. Eu poderia fazer alguma coisa um pouco mais direta, né? Fazer aqui um return. E aí, assim, a gente já tem um método toString aqui, né? Vou voltar com o nosso toString aqui para ele funcionar. Então, o nosso método toString já está bonitinho, já está funcional. Então, eu poderia fazer, então, a comparação desse objeto em formato de string com outro objeto em formato de string. Poderia, né? Poderia. Então, eu poderia chamar aqui, por exemplo, o toString dele, só para ficar bem claro, né? This ponto. Não precisa do this, mas estou chamando this ponto toString. Esse cara daqui, ponto compare to, ou ponto, perdão, compare to, eu estou usando equals, né? Ponto equals. Vou usar o ignore case, porque aí eu vou poder diferenciar e ignorar a diferença de maiúsculos para minúsculos, né? Ignore case. E aí aqui dentro eu vou chamar o outra pessoa, ponto, seu método toString. Tá lá. Deixa eu só colocar aqui um espacinho, né, para ver esse cara. Pronto, acho que tá bom, né? Esse cara daqui, eu não estou utilizando o compare to, porque o compare to me devolve o inteiro, e aí eu precisaria fazer o teste para ver se é igual a zero, né? Eu estou usando o equals, que aí vai dar o mesmo resultado compare to, o compare to ignore case, né? Mas aí eu não vou precisar colocar lá igual a zero, só por conta disso, né? Para não ter que fazer ainda uma comparação lógica aqui. Então, esse cara daqui, vamos compilar. Compilou. Funcionou. Vamos rodar novamente. Esses dois estão da mesma forma, executando. Retornou true. Se eu colocar, por exemplo, Carla Monique, tudo minúsculo, e a Carla Monique com os maiúsculos, então ainda assim deverá retornar true. Belezinha. E aí vem uma pergunta, né? Só para fechar esse papo.
Quando que eu tenho a comparação de dois objetos com igual igual, resultando em true? Bem, quando os dois objetos declarados apontam para a mesma instância. Lembra da história do controle remoto e da TV, né? Então, vamos relembrar essa história rapidamente. O NIL, né, construtor, ele é a TV, é a instância, né? A referência da instância, né, é o controle remoto dela, que a gente consegue manipular ela, que é o objeto que a gente cria. Então, nesse caso daqui, a gente tem uma TV declarada, ou melhor, né, eu vou usar ainda TV, mas a ideia do Gabriel de cafeteira é perfeita, né? Seria uma TV, e aqui eu tenho outra TV. Aqui eu tenho um controle remoto para uma TV, e aqui eu tenho um outro controle remoto para uma outra TV. Então, realmente, eu tenho um controle remoto que vai controlar uma TV e outro controle remoto que vai controlar outra TV. Mas e vamos supor aí que você tenha duas TVs iguais. Duas TVs iguais. E eu quero ter dois controles remotos. Por exemplo, eu e minha esposa, né, estamos sentados na sala e os dois querem manipular, mexer a mesma TV, mas os dois são extremamente preguiçosos e não querem esticar e os dois sentam em poltronas separadas, porque parece velho, né? Ó. Tá aí, ó, dois controles remotos apontando para o mesmo aparelho de TV. Então a gente tem dois aparelhos apontando para o mesmo local. Nessa comparação agora, se eu compilar esse cara daqui, só para a gente ver, né? Eu vou mexer um pouquinho aqui no... Vou colocar comentado esse cara, só para a gente poder ver o hashcode, né? Que eu estou querendo ver o hashcode. Vai dar zica aqui, mas tudo bem. Não, vai dar certo, eu acho que vai dar certo, vai dar certo. Compilou, vamos ver. Rodando. Ó, que bonito. Trouxe um true. Olha lá, dá um zoomzão. Zoomzão dado. Porque P1 foi instanciado, criou-se um objeto para ele. Essa instância, né, tem aqui um hashcode dele. O P2, ele aponta para o P1, que aponta para essa instância. Então, referências, os dois controles remotos apontam para o mesmo aparelho de TV. Logo, se eu comparar os dois são iguais. E aí, óbvio que eles também vão ser iguais aqui. Por quê? Se eu pegar e comparar esse texto com esse texto, vai dar tudo igual, né? Essa aí é a grande sacada. Então, vai dar tudo certo aí. Eu só coloquei ali a referência, né, para a gente lembrar de eu tirei lá comentei o toString, justamente para a gente ver o hashcode, né? Eu queria mostrar o hashcode. Dessa forma aqui a gente consegue comparar. Então, se eu voltar, vou tirar o nosso comentário aqui. Tirei o comentário, compilei, atualizei, posso rodar esse cara de novo. Ele vai continuar dando true, porque esses dois comparados são idênticos. Eu só queria mostrar o hashcode ali. Mas aí ficou a nossa brincadeira. Se eu precisar... Professor. Pois não? Uma coisa que eu tenho uma dúvida é quando se atribui a um objeto um outro objeto, ele copia o hashcode? Não, ele não copia hashcode. Ele aponta para. É um atalho. Aponta para. Tem como Por isso que eu falei para você controle remoto. Imagina eu e você na sala. A gente tem um controle remoto para uma mesma TV. Tem um ponto clone também que a gente pode fazer. E aí o clone ele vai criar igual, né? Quando a gente fala de object, tem um ponto clone. Dá para ver aqui na documentação, acho que ele tem um ponto clone aqui, ó. Olha lá. Um ponto clone. Ele cria e retorna uma cópia do objeto. Ele cria literalmente uma cópia do objeto. Mas você gerou um novo objeto, né? Então, obviamente, não terá o mesmo hashcode. Então, isso daí é importante. E esse clone existe sim. É legal para você copiar as coisas, né? Você faz cópia de um objeto, aí você fala assim, não vou usar isso. Bem, de objeto. Imagina se eu falo para você, eu tenho lá o método de ordenação A e o método de ordenação B,
beleza? Eu quero que você analise qual método é mais rápido para ordenar. Você não pode ordenar um e rodar o outro, né? E ordenar depois. E nem gerar aleatório um e depois gerar aleatório para o outro, porque você não vai ter os mesmos valores e você não vai conseguir comparar. Mas se você declarar um array e fizer um ponto clone para outro array, porque array é objeto, né? Você está fazendo uma cópia exata do teu objeto lá com os mesmos valores. Logo, você pode usar cada um para fazer a comparação, né? São cópias dos mesmos arrays. Você não precisa gerar 2 arrays e ficar grava nesse, grava nesse, grava nesse, grava nesse. Gera um, ponto clone para o outro. Funciona bem. Essa daí é uma sacada boa. Fica aí a dica. Luquinha, tá com a mão levantada, pois não? Professor, então, por exemplo, pessoa P2, se eu atribuir ao pessoa P2 o P1, ou seja, né, se eu entregar tudo que o P1 é para o P2... Não é entregar tudo, não confunda. Ele aponta para P2, está apontando para P1. É uma referência, é um link para. Por isso que eu usei o exemplo de controle remoto. Por isso que tem o mesmo endereço? Por isso tem o mesmo endereço. É um aponta para. Ele não atribui o conteúdo de um para o outro. Ele faz uma referência. Tanto é que os objetos são tipo referência. Por conta disso. Ele faz apontamentos. Né? Ele cria um flag, né? uma setinha lá para o outro. Então, nós dois usando controle remotos diferentes, objetos diferentes, podemos apontar lá para o mesmo objeto. Né? Então, a gente aponta para o mesmo local. Então, os nossos controles apontam para o mesmo device, para a mesma instância, né? Então a gente pode fazer isso. É uma brincadeira bem bacana. Então é como se o objeto P2 fosse um atalho do P1? O P2 é um atalho do P1, exatamente. E o P1 é um atalho da instância Nil, Pessoa, Carla, Monique e os valores dela ali. Literalmente é isso. É um atalho para. Perfeito. Imagina que você criou um atalho na área de trabalho para o navegador lá, sei lá, para o Chrome, Google Chrome. Então você criou um atalho na área de trabalho para o Google Chrome. E aí você olhou assim, eu vou colocar aqui na minha barrinha de tarefas, né? Aqui embaixo, né? Na barrinha aqui onde tem o botão iniciar, também vou colocar um atalho. Você vai ter 2 atalhos diferentes, um na área de trabalho e outro aqui na barra de tarefas, e os 2 apontam para o mesmo lugar. Se você clicar nesse, ele vai abrir o Chrome. Se você clicar nesse de baixo, ele também vai abrir o Chrome. A mesma coisa está acontecendo aqui. Você tem o P1 na sua área de trabalho e você tem o seu P2 ali na sua barrinha de tarefas que você criou. Então, você tem essas possibilidades bem bacanas aí de trabalhar com esses caras. Eu, pessoalmente, acho bem bacana essas referências, né? É uma viagem gigantesca, né? Mas é bem legal. Mas a gente pode ver que funciona e o que não funciona, né? Então, por exemplo, só para deixar registrado aqui, né? Vou criar aqui um pessoa P3. E aqui eu vou copiar exatamente igual esse cara daqui de cima, só para a gente verificar aqui. A comparação com igual não vai funcionar, né? Então, se você fizer os testes aqui, eu vou colocar P1, P2, P3. Aparentemente tudo igual, né? Mas a gente sabe que são coisas distintas. O P1 e o P2, eles apontam para a mesma pessoa, mas o P3 é uma pessoa distinta. Então, aqui, por exemplo, se eu quiser fazer essa comparação agora, utilizando, né, comparar, sei lá, tanto faz, P1 com P2, P1 com P3 ou P2 com P3, né? Vou colocar aqui, P1, P3. Tanto faz aqui a comparação, porque, afinal de contas, os dois são iguais, né? Isso daqui, né, P1 e P3, a gente está comparando P1 e P3, compilou, executou, você vai ver que, olha lá, eles não são iguais, né? Não são idênticos, porque são objetos que foram declarados em locais distintos, né? Eles foram declarados em locais distintos. Tem hash codes diferentes. Só para, né, não dizer que não foi feito, vou colocar aqui a comparação de P2 com P3. Tem que dar exatamente a mesma resposta do de cima. Beleza? Tem que ser exatamente igual. Por quê? Porque P1 é P2 e P2 é P1. Eles são a mesma coisa.
Compilou, rodou, eles deram exatamente as mesmas respostas, beleza? Então, só aí para registrar a nossa brincadeira, né? Para a gente poder ver. Aqui tem tudo, né? As comparações. Deixar aqui. Aí. Agora a gente viu aqui que a gente pode fazer essas referências e só e somente assim a gente consegue ter o apontamento para o mesmo local, a gente tem uma referência para o mesmo local, logo o mesmo objeto, e só assim com igual vai dar o mesmo valor. Caso contrário, não vai dar o mesmo valor para a gente. Só para entender que é por conta disso daqui. Diga, Luquinha. Então tem uma diferença entre conteúdos iguais e uma coisa só, né? Tem toda a diferença. A gente está lidando com... A gente pode verificar que... É o exemplo que o Gabriel deu, que essa daí eu vou guardar e vou... Gabriel, vou usar para as referências futuras, viu? As duas cafeteiras. Manja, você quer dar uma cafeteira para o teu pai e outra para tua mãe. Mas você sabe que os dois são encrenqueiros. Se der presente diferente, vai dar treta, manjou? Então você dá uma cafeteira para sua mãe, uma cafeteira idêntica que você deu para sua mãe, idêntica para o seu pai. E você mostra para os dois que custou o mesmo valor, porque senão os pais vão surtar, dizendo que você está preferindo um ao outro, né? Aquela brincadeira que sempre acontece. Então você pode fazer isso, você vai dar duas cafeteiras distintas. Essas duas cafeteiras, mesmo elas tendo a mesma cor, sendo da mesma marca e custando o mesmo preço, cada uma é uma. Então, é exatamente isso daqui. P1 e P3 são coisas distintas. Agora, você deu uma cafeteira, então você deu uma cafeteira, e seu pai, ele gosta de utilizar ela no escritório. Então, ele leva para o escritório e faz café lá no escritório. E aí, a sua mãe pega a cafeteira e leva lá para a sala e faz café na sala. E aí, aqui está a referência que ela pega a mesma cafeteira e leva para a sala para fazer café lá, enquanto ela está assistindo um bom filme, por exemplo. Manjou? Essa é a ideia daí, de você ter as cafeteiras, né? Ficou com vontade, eu também fiquei. Por incrível que pareça. Faz parte. Mas é isso daí. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham curtido a ideia, visto como que a gente implementa comparação de igualdade de objetos, né? Quando a gente cria uma classe nossa, se a gente quiser fazer a verificação, né, de igualdade dela, a gente tem várias formas, né? Depende do que a gente deseja comparar dentro da nossa classe. Dependendo do que a gente deseja comparar, vai dar umas diferencinhas aí, mas a implementação é bem bacana, bem legal. A gente pode fazer aí através do equals. Se quiser comparar parte ou todo o objeto, pode ser dessa forma ou dessa forma, né? Desde que, né, isso aqui funciona se o teu toString tiver todos os teus campos. Se ele não tiver todos os teus campos, não vai funcionar também, né? Então é importante relembrar esse detalhe daqui. Então, se você não colocar todos os campos, pode ser que a tua comparação não seja efetiva. Lembrando, o equals, ele é public boolean equals, e ele recebe um object, né? Ó, vou deixar aqui espaçadinho para você ver, né? Um objeto. E não pode mudar, ele não pode receber pessoa. Se você colocar aqui para ele receber pessoa, ele deixou de ser o método equals que a gente tem. Beleza? Ele tem que ser object. Por quê? Porque object foi o nome que foi utilizado aqui de parâmetro, tipo de parâmetro, lá na construção dentro da classe object. Então, precisa ser isso daqui também. Só por conta disso daí. Precisa ser exatamente igual. Senão, deixa de ser um override, e aí é um método nosso. Tá bom? Beleza, eu acho que por enquanto é isso. Né? Vamos dar uma respirada e daqui a pouco a gente volta.